senhoras e senhores, inicialmente a nossa saudação fraterna a todos, o nosso carinho, o nosso respeito a todos os visitantes dessa noite maravilhosa. Rogamos ao Mestre Jesus que ilumine o pensamento de cada um de nós e nos conduza na tarefa e a honra de falar em seu nome. Meus amigos, o nosso tema da noite, tarde, noite, Jesus, a única vertente para a nossa evolução. Observando o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, o que é que nós aprendemos? Que a casa do Pai é todo o universo. E nesta presente existência, nós temos o privilégio, através da bênção da reencarnação, estagiarmos neste plano de prova e expiação. Tivemos um pai e uma mãe que nos forneceram um corpo físico, para que nós, espíritos imortais, tivéssemos mais uma nova oportunidade na busca do despertamento das virtudes e da reconciliação com os nossos adversários enquanto estamos a caminho. Observamos também que neste plano que nós habitamos, o homem já desenvolveu bastante habilidade. Ele até já aprendeu a nadar como os peixes. Já aprendeu até a voar como os pássaros. Mas está faltando algo mais. Está faltando aprender a conviver com as diferenças. Está faltando um pouquinho de fraternidade, um pouquinho de respeito, menos preconceito com os nossos irmãos que estamos a caminho. Não existe privilégio na criação divina. Então observamos que a história registra que muito antes da vinda de Jesus, sempre estiveram entre nós vários espíritos de escola, nos trazendo as revelações divinas para que a humanidade avançasse em conhecimento espiritual. E observamos também que os bancos escolares, as verdades que o mundo nos oferece, ainda não nos libertou das paixões inferiores. Não nos ensinou a conviver com o ser humano. Porém, desenvolvemos o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Às vezes nos rotulamos até dono da verdade e queremos impor a verdade ao outro. Queremos que o outro siga as nossas verdades. Mas ainda nós não nos encontramos nesse patamar, não é? Para que outros possam nos seguir. Então observamos que entre esses que antecederam a vinda de Jesus, nós vamos encontrar no século IV, antes da vinda de Jesus, Confúcio, da China, que nos deixou um grande ensinamento. Na Grécia, Sócrates, Platão. Também vamos encontrar na Índia, Siddhartha Gautama, Krishna, Zoroastro, esse pessoal todo. Mas foi com a vinda de Jesus que ele dividiu a história da humanidade. Quem é este homem que não coube na história? Que a história precisou ser dividida? Em apenas 33 anos de idade, em 3 anos de pregação, nos deixou tanto ensinamento que revolucionou o mundo. E é o nome mais lembrado em toda a história da humanidade. Não são os reis, as rainhas de coroas de ouro, é um homem simples, nascido em uma manjedoura, porque na época do seu nascimento não havia, aliás, havia um censo naquela região e não havia uma estalagem que recebesse esse menino. Então ele nasce num lugarzinho bem simples, bem pobre, não tinha nem sequer um travesseiro para colocar a cabeça, mas já nos trazendo o primeiro ensinamento, nos mostrando que não é onde você nasce, não é o seu poder aquisitivo que vai impedir a sua renovação espiritual. Porque a trajetória de Jesus, observamos que ele chegou até nós, ele venceu no mundo? Não. Ele foi derrotado no mundo, mas ele venceu o mundo. Ele não se permitiu ser arrastado por aquilo que o mundo oferecia. Então essa é a proposta da doutrina espírita, é essa. Não é nós ensinar nossos filhos, assim como nos ensinaram, que tem que ser o primeiro em tudo. E vencer no mundo. Então a proposta espírita vai nos trazer que o homem de bem, ele vence o mundo. E Kardec não deixou por menos.
Ele vai nos trazer na 9:19 do Livro dos Espíritos o que a humanidade poderia fazer para resistir ao arrastamento do mal. O sábio da antiguidade nos diz: conhece-te a ti mesmo. Já aprendemos a nos conhecer? Será que nós somos apenas um poço de imperfeições? Ou tem uma luz que quer brilhar dentro de cada um de nós? E nós estamos impedindo que essa luz brilhe, sufocando-a através do nosso orgulho, da vaidade e do egoísmo, nos achando a última bolacha do pacote, nos achando muito importante onde nós estamos. Já não damos conta que nosso planeta não tem nem sequer luz própria, que depende de outros planetas, e nos achamos muito importantes. Então, estamos mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada. E a vinda de Jesus foi bastante significativa para a humanidade. Por quê? Ele falava pouco, mas exemplificava muito. Ele não insistia com ninguém. Pelos campos, ele saía fazer a sua pregação. E a multidão cercava-o aonde quer que ele estivesse. Que ele cativava as multidões. Quem eram os preferidos do mestre? Eram os sãos? Não, os sãos não precisavam de médico, e sim os enfermos da alma. E aí, observando o capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, lá está bastante claro. A Terra ainda é considerada um grande hospital, uma grande penitenciária. E não se mandam para os hospitais os que não estão doentes. Não se mandam para os penitenciários os que não são rebeldes. Então, todos nós que reencarnamos neste plano de provas e expiações, somos enfermos da alma. Mas só que muitos de nós não admitem que é enfermo da alma. É semelhante ao alcoólatra ou dependente químico. Eu não sou dependente, eu paro quando eu quiser. Eu não sou alcoólatra, eu não sou viciado, eu paro quando eu quiser. Não para. Agora, no momento em que ele se sentiu um alcoólatra, no momento que ele se sentiu dependente químico, ele vai procurar remédio. Assim somos nós. Quando a dor bate nossa porta, é castigo? Não. É uma manifestação de amor da providência divina, para que possamos despertar, acordar. Como estaria a nossa relação com Deus quando a dor bateu em nossa porta? Será que já não tínhamos perdido este endereço? E a dor, essa manifestação de amor, bateu até a nossa porta sem errar de endereço. A providência divina nunca se engana. Não é? Não adianta você se mudar daqui de Porto Alegre, ou sair de um bairro para o outro, naquela casa não dá sorte. Não, o problema está dentro de cada um de nós. Nós tivemos um professor de matemática que dizia o seguinte lá no Protas Valves, né? Que a maioria de nós não sabe ler o problema que tem. E a solução sempre está dentro do problema. Né? Então são coisas que a gente grava no tempo de colégio, vai gravando isso. Então o dia que nós aprender que nós somos os geradores de nossas enfermidades. Vocês conhecem alguém que não sofra de nada? Que esteja reencarnado aqui na Terra? Algum parente, algum amigo que não sofra de nada? Então todos nós sofremos. Então qual é a primeira verdade da vida? É a dor. Que todos nós sofremos. Qual é a segunda verdade da vida? São as causas que geram o nosso sofrimento. Mas quem é que gerou as causas para o nosso sofrimento? Fomos nós mesmos, pelos nossos excessos. Pelos nossos excessos. Nós nem sequer aprendemos a nos alimentar ainda. Nós comemos para viver ou vivemos para comer? Isso, há 2.500 anos atrás, Stócrates já nos ensinava que nós temos que comer para viver e não viver para comer. E a gula desencadeia muito mais doença do que a fome. Nem isso nós aprendemos. Aliás, já aprendemos a respirar. A gente fala bem a respiração. Nem isso nós aprendemos. Nós vamos fazer alguns fonoaudióloga, de exceções, né? E eu cheguei à conclusão de não saber respirar direito. A gente está só meia. Nem isso nós aprendemos.
E por falar em alimentação, certa feita eu estava ciceroneando a dona Sueli Calda Juntos, estava no trabalho que ela fez com um amigo Germano, né? E aí nós fomos fazer a refeição no Maquidinho, ali pertinho ali, né? Pelo seminário de mediunidade. E até então, né, a senhora para lá, a senhora para cá, né, o João Felício bem contido, e lá pelas tantas ela disse para mim: seu João, você sabe que o espírita não deveria ir a bife livre. Eu fiquei na minha, né? Mas por que, dona Sueli? Não, porque ele, vivendo num plano de prova e expiação, ele vai espiando e vai provando, vai espiando e vai provando. Aí desenvolve a gula, né? Bom, aí eu tive que abrir a caixa de ferramenta também, né? Não sou nenhum santo, né? Não sou nenhum santinho, né? Então, é só para descontrair um pouquinho. Então nós observamos que nem isso nós aprendemos, que todos os extremos são prejudiciais, né? Então, observamos que naquela época, aos 12 anos, né, Jesus foi apresentado aos doutores da lei, num dia de uma festa de Páscoa. Né? A distância era bastante grande, porque onde moravam José e Maria, dava aproximadamente um dia de viagem. Só que José e Maria voltaram para casa e o danadinho, aos seus 12 anos, ficou para trás. Aí José e Maria começaram a pensar: ele vai vir com os irmãos dele, vai vir com a turma dele para casa. Só que se passaram 3 dias, ele não aparecia. José e Maria saíram de casa e vão procurar o Tito menino Jesus. Lá estava ele, no meio dos doutores da lei, sentado numa cadeira, dando explicação, questionando, sendo questionado. Aí quando eles retornaram para casa, Isabel vai visitar Maria, não é? E chegando lá, após as saudações iniciais na casa de Maria, diz Isabel: Maria, tu sabes que eu estou muito preocupado com meu filho João. Mas por quê, Isabel? Ele não vai em casa, ele está sempre na rua, está junto aos lagos, né? Conversando com os jesuítas, né? Está sem meditação. Ah, Maria, o meu filho Jesus é a mesma coisa. Ele conversa com os criminosos, com as lavadeiras, fica na frente de casa conversando com as pessoas que vão passar Maria aqui na frente, não é? Aí diz Isabel: Maria, tu sabes que eu tenho a impressão que esses nossos filhos vieram para transformar o mundo. Eu também penso isso, Isabel. Parece que dos seus lábios é Deus que está falando. E a partir desse diálogo, Maria fica bastante preocupada na formação do caráter desse menino aos 12 anos. E fala com Eleazar, para que Jesus ficasse junto aos templos, né, para aprender alguma coisa na vida, os doutores da lei. E quando ela chega em casa, não é, Jesus não sabia de nada dessa conversa. Mas foi ao encontro da mãe. Mãe, eu estou observando e você está muito preocupada com a formação do meu caráter. E ela ficou pensando: mas eu não falei nada para José, não falei para Jesus, mas quem está sabendo disso? Não é? Mãe, eu estou muito bem. Eu estou ao lado do Pai. Eu estou ao lado de Deus. Maria ficou sem entender muita coisa. Então, neste mesmo dia, ele vai falar com José para ser auxiliar carpinteiro. Não é? Nos trazendo mais um ótimo ensinamento. Que o lar educa, forma o caráter da criança. E o mundo vai instruir. E o lar deve educar. A formação do caráter é nossa, dos pais, da mãe. Não é? Então ele fica trabalhando ali. Aí depois, eu já li, muitos escritores se aprofundam, onde Jesus passou dos 12 aos 30 anos. E se nós olharmos em Marcos, capítulo 6, versículo 3, passou trabalhando com seu pai. Porque lá nós vamos encontrar o seguinte: quando ele estava em Samaria fazendo as suas pregações, né, alguém pergunta: escuta, aquele rapaz ali não é o filho do carpinteiro? Não é o filho do José? É. E isso já nas suas pregações aos 30 anos. Então ele não ficou junto aos recém-os, como muitas pessoas imaginam. Não é? Junto aos recém-os. Porque a sua evolução não se deu aqui na Terra. Observamos no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos traz essa informação. Que Jesus, já na formação do planeta, há 4,5 bilhões de anos, Jesus já era um espírito puro, governador do planeta Terra, a formação do planeta Terra. Então a sua evolução não se deu aqui na Terra, não é?
E esses seus ensinamentos já está começando a tocar em nossos corações. Nós já estamos observando muitas coisas em nossa volta. Parece que o mundo está de cabeça para baixo, está tudo errado. E quando nós começamos a pensar nisso, aí chega isso, está na hora de aceitar o convite de Jesus. Por quê? Toda e qualquer assistência espiritual na casa espírita, ela está fundamentada no capítulo 6 do Evangelho. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, que eu vos o quê? Aliviarei, não é curarei. Não é curarei. A cura vem de dentro para fora. Nós é que precisamos curar. Jesus nos deu a maneira, nos trouxe essa carta aberta para toda a humanidade, o Evangelho. Não é? Então a cura começa quando nós começamos a trabalhar o nosso eu interior. Mas nós estamos falando da questão da doença, que nós geramos as causas do nosso sofrimento. Então a terceira verdade da vida, o que é que nós podemos fazer para neutralizar as causas que geram o nosso sofrimento? Alguém já pensou nisso? Já que a humanidade toda sofre, o que é que nós precisamos fazer? Se tem notícia que Jesus deixou de fazer a sua pregação porque estava resfriado, estava com a engravada, teve que ficar em casa, pegar um atestado, nós temos notícia. Por quê? A quarta verdade da vida, somente um coração que ama e mãos que trabalham para o bem conseguem neutralizar as causas que geram o seu sofrimento. Então, enquanto a gente não amar este amor de Jesus, nós vamos continuar sofrendo. E uma das propostas finais que Jesus nos deixou na última ceia: se me amares, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai. Mas guardar os seus mandamentos. E quais são esses mandamentos? Observamos que quando ele chega até nós, ele sintetiza os 10 mandamentos de Moisés em apenas 2. Só que esses 2 são complicadinhos, né, gente? Amar a Deus por todas as coisas, muitos de nós não aprendemos ainda. Amamos as coisas palpáveis. Palpáveis. Não é? E o próximo como a si mesmo. Será que nós já nos aceitamos como somos? Se a pessoa não se ama, não se aceita, como é que ela vai amar o próximo? E a proposta do Cristo é tão profunda nessas 2 linhas, não é? Ele vai nos dizer que ninguém consegue amar a Deus se não amar o próximo. Não é? Ninguém consegue amar o próximo se não se ama. Então a maioria de nós ainda não se aceita como Deus. E também não aceita o outro como ele se apresenta. O outro tem que ser uma argila que nós possamos modelar a nossa maneira. Eu só te aceito se for assim, 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 assim. Não é? Mas quem somos nós, gente, para que o outro siga nossos passos? Isso é interferir na vida alheia. Cada um de nós tem planejamento reencarnatório. Cada um de nós tem a nossa digital. O que é bom para mim não é bom para o outro. Por isso que o conceito de certo e de errado, ele é relativo, não é absoluto. Cada um de nós tem o nosso certo. Mas o nosso único pastor é Jesus. É o modelo mais perfeito que foi nos oferecido. Então nós não podemos mais eleger o Pedro, Paulo, João, não como modelo, não. Nós temos que eleger Jesus. E através do conhecimento que ele nos deixou, não é, vivenciarmos esse ensinamento. Não adianta, não é? Nem todos que dizem Senhor, Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Não é? Nós temos que aprender a respeitar o outro como ele se apresenta. Como é que é? A nossa liberdade vai até onde? Começa o direito do outro. Mas nós queremos invadir a privacidade do outro. Será que ouvir e escutar é a mesma coisa? Não. Para ouvir, basta você ter um aparelho de audição. Agora, escutar precisa ter sensibilidade. Muitos de nós, e nós somos bombardeados de informações às 24 horas por dia, e guardamos lixo mental na nossa cabecinha. Gente, temos que aprender a escutar o que é bom.
O que não é bom, vamos abrir as gavetinhas e tentar fazer uma revisão de conceito do que nós aprendemos até o presente momento. E cada um de nós é o somatório de todas as nossas existências. Porque a vida é uma só. O espírito é imortal. Então hoje, hoje é quinta-feira. Tá? Quinta-feira, quase 20 horas, nós somos somatório de todas as nossas experiências adquiridas até o presente momento. E a nossa boca só fala o que o coração está cheio. O que é que nós temos no coração? Muitos de nós falaram para a nossa irmã na chegada que quando a gente passa recibo para outra pessoa que nos ofendeu, nós estamos vivenciando o tempo de Moisés, o olho por olho, dente por dente. Então nós estamos um pouquinho atrasados, equivocados, né, gente? Pagar o bem, pagar o mal sempre com o bem. Porque se eu pagar com o mal, eu sou igual ao outro ainda. Mas este homem, profundo conhecedor da alma humana, nós falamos há pouco, se ele é mais guardar os meus mandamentos, né? Então, que ele rogaria ao Pai que enviaria o outro Consolador. Então observamos que, a 18 de abril de 1857, Kardec nos trouxe a primeira edição do Livro dos Espíritos, com 501 perguntas, né? Que foi traduzida aqui no Brasil por Canuto de Abreu. Essa edição, ela vem em português e francês. Nós temos um volume desse lá em casa, guardado. Não é? E a edição definitiva saiu em março de 1860, com as 1018 perguntas. Então imaginamos que toda e qualquer obra, esse prédio, imaginamos o que deve ter de estaca enterrada aqui, nas escavações. Não é? Ora, imaginamos para a transformação de um plano de prova e expiação para um mundo regenerador. Então o Livro dos Espíritos é a viga que está ao nosso alcance para erguer um novo mundo. E se observarmos bem, Allan Kardec, olha que ele não tinha esse negócio aqui, ele não tinha internet, não tinha máquina de escrever, era uma pena. Em março de 1860, ele entrega o Livro dos Espíritos, com 1018 perguntas. Em janeiro de 1861, 10 meses depois, o Livro dos Médiuns. Como é que esse homem conseguiu? Então observamos que ele pega 52% das perguntas do Livro dos Espíritos para trazer o Livro dos Médiuns, que seria a primeira viga, aliás, a primeira coluna, junto dessa viga do Livro dos Espíritos aqui. Aí depois, a 29 de abril de 1864, ele vai nos trazer a imitação do Evangelho. Aí depois, 65, o Evangelho segundo o Espiritismo. Pegamos 30% das perguntas do Livro dos Espíritos, ou seja, a terceira parte das leis morais, para a formação da outra coluna. Outra coluna. Aí depois, o livro Céu e Inferno, 11% das perguntas, das esperanças e consolações. Uma coluna interior. E a Gênesis em 1868, a outra coluna eterna. Então, com esse material, nós podemos renovar o mundo. Mas só que cada um de nós, individualmente, não consegue transformar o mundo. Mas, o conheça-te a ti mesmo pode provocar as transformações. Agora, será que basta apenas o conhecimento teórico? Será que nós vamos ter que nos estudar também? De que adianta povoarmos o cérebro de conhecimento, mas não eternecer os nossos corações? Será que a porta do coração ela abre por fora ou por dentro? Ela tem maçaneta para abrir por fora? Não tem. Então nós temos que abrir o coração. Mas abrir o coração principalmente para aqueles que não nos amam, que não gostam de nós. Porque o amor de Jesus, o novo mandamento voltou, que ame como vos amo. E Chico Xavier, certa feita, sempre inspirado, né, esse presente que o Brasil recebeu,
como o coração do mundo para o Evangelho, receberam o irmão Dulce, Chico Xavier, Cláudio Adolfo, de Valdeira da Pampa, Raul Teixeira, são verdadeiros nossos mestres, em todo sentido, que nos mostram, encurtam a nossa distância entre nós e Jesus. Dizia o Chico Xavier: se eu fosse alguém e pudesse falar alguma coisa, eu repetiria as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo: ame como eu vos amo. Como é que era o amor de Jesus? Era um amor ágape, um amor sem exigir qualquer tipo de reconhecimento. Amar por gostar de amar. E continua o Chico Xavier: que o amor que exige reconhecimento é um amor carente, é um amor possessivo, é um amor que faz o outro sofrer. Então nós devemos amar por gostar de amar, porque aí nós vamos curar as nossas enfermidades espirituais. A doutrina espírita é tão maravilhosa que ela nos ensina até que o nosso corpo físico funciona como um verdadeiro mata-borrão para absorver as imperfeições da alma. E Gibran Khalil Gibran, esse grande pensador libanês, pegou tão bem esta ideia que ele vai nos dizer em seu livro Mensagens Espirituais: Deus criou vossos espíritos com asas para voar no espaçoso firmamento do amor e da liberdade. É penoso que cortei as vossas próprias asas com as vossas próprias mãos e vossos espíritos sofram como vermes que se arrastam aqui na terra. Então nós somos criados, aqui não é o nosso habitat, aqui somos passageiros. Mas aquele que não compreende essa doutrina maravilhosa, e como é bom ser espírita, gente, como é bom. E compreender, aquele que compreende, que estuda e compreende, e que se estuda as suas mudanças, onde precisa mudar, ele é uma pessoa feliz. Ele não é um passageiro da agonia, ele é um passageiro rumo à felicidade. Ele vai construir primeiro o reino de Deus em seu coração. Ele não vai se preocupar com o dia de amanhã, ele está preocupado com o dia de hoje. Então, quando Jesus falava, não vos preocupeis com o dia de amanhã, mas eu tenho que me preocupar com o dia de hoje, com a reencarnação atual, fazer o melhor que eu posso. Porque amanhã, o futuro vai depender do meu presente. O meu presente vai depender do meu passado. Então, se eu aproveitar bem a bênção da reencarnação, amanhã eu posso retornar ao corpo físico com menos preocupações e alçar voos mais altos. Mas a proposta do Cristo é sempre fazer o bem sem ostentação. Ou seja, no ditado popular, sem olhar a quem. Essa é a proposta do Cristo. E quando falamos em vertente, observamos em João capítulo 4, lá no Novo Testamento, que Jesus saiu da Judéia rumo a Galiléia, entrando na Samaria pela cidade de Sicar. E lá ele sentiu sede. Ele se aproxima do poço de Jacó, esperando que alguém aparecesse para pedir água. Tem que ter um balde para postar na fogo. E lá pelas tantas aparece uma mulher. Ele dirige-se a essa mulher samaritana, diga-se de passagem, e diz a ela: mulher, dai de beber. E ela olha para aquele judeu cabeludo, escuta, mas tu é judeu, não é? Sou. Como te atreves a pedir água por essa samaritana? Porque já tinha acontecido a divisão das 10 tribos, dos 12 filhos de Jacó. 12 tribos ficou na Judéia e 10 em Samaria. Já havia essa dissidência naquela época, quando da busca da terra prometida. Quando Moisés retirou 600 mil homens lá do Egito, que viviam naquela promiscuidade lá, não é? Mas isso é uma outra história, muito mais comprida. Então continuamos com o diálogo de Jesus e a mulher samaritana. Mas tu, sendo judeu, te atreves a pedir água para a mulher samaritana? Jesus respondeu: mulher, se tu conhecera o dom de Deus e soubesse quem te pede água para beber, tu é que me pedirias. E era bastante atrevida, mas não tem nem balde para pegar água, não tem nem balde. Aí Jesus respondeu para ela: quem beber desta água, ou seja, do poço de Jacó, voltará a sentir sede. Mas aquele que beber da minha água viva vai jorrar pela vida eterna. Aí ela já muda de ideia. Mestre, dai-me de beber desta água. Aí Jesus diz a ela:
vai lá e chama o teu marido. Jesus conhecia ela por dentro já também. Mestre, eu não tenho marido. Eu sei, os últimos 5 também não foram os teus. Mais um ensinamento. Mais um ensinamento. Ele não tinha preconceito. Se a mulher era separada, porque os sãos não precisavam de Jesus. Só os enfermos. Então essa mulher precisava do Cristo. Como Madalena precisou de Jesus também. Não é? Então, ele transmite esse ensinamento para a mulher samaritana. Então, quem beber dessa água de Jesus, não é? Ele não vai vencer no mundo, mas vai vencer o mundo. E observamos que os grandes mártires do cristianismo, embora muitos deles tivessem nascido em berços de ouro, mas algum motivo os levaram para abandonar toda a sua riqueza. Observamos Siddhartha Gautama, que nasceu no século VI para o VII, na Índia, não é? Em berço de ouro. Diziam na época seria uma das reencarnações dos avatares, ou seja, os deuses da antiguidade. Não é? Mas só que, da janela palaciana, ele observava multidões de padecentes. Ele observava homens sofrendo, mulheres e crianças, e se questionava: onde está a misericórdia de Deus? Então, aos 28 anos, em concordância com a família, ele abandona toda aquela riqueza para, na meditação, buscar a sua liberdade e buscar também a verdade. Então, passa um longo período fora da civilização, e quando retorna, é que ele vai nos trazer esse grande ensinamento. E aqui na Terra, todos nós sofremos. Um sofre do corpo e o outro sofre da alma. Mas todo aquele que beber nessa fonte, desta água viva do conhecimento que Jesus nos deixou, e aprender a amar, vai alçar voos mais altos. Porque somente o coração que ama e mãos que trabalham para o bem é que vão alçar voos mais altos e vão vencer o mundo, mas não irão vencer no mundo. E nós no Brasil, reencarnando nesse coração do mundo, para do Evangelho, e convivendo com os ensinamentos de Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, Eurípides Barzanufo com as suas obras, Chico Xavier, Irmã Dulce, nós temos tudo para ser feliz. Ser feliz e ser espírito, o que é que nós queremos mais? Só falta agora, quando chegar em casa à noite, agradecer o dia que tivemos. Porque temos um lar para retornar. Mas agradecer, abrir o coração e dizer obrigado, Senhor, pela bênção da vida, pelo alimento do dia de hoje, pelo transporte que me levou para o trabalho, pela casa que tenho para retornar, e ter um bom repouso e um alegre despertar. E no dia de amanhã, quando o sol começar a brilhar, abrir a janela do seu quarto e deixar o sol entrar. E se lembrar que há milhões de irmãos nossos que não conseguem ver o sol brilhar, porque são deficientes visuais. E muitos de nós ainda temos o privilégio de ver o canto do sabiá, estufando o seu peito a cantar para nós e nossos lares. Observamos que milhões de irmãos também não conseguem escutar o canto do sabiá. E não conseguem ver o seu brilhar. Não conseguem nem conhecer o seu neto, nem o choro do seu neto. Porque muitos são deficientes visual e deficientes auditivo. Então nós temos tudo para ser felizes. Mas vamos parar de reclamar. Vamos sorrir para a vida. Porque a vida só nos devolve aquilo que a gente oferece a ela. Então vamos acordar de manhã, fazer como nossos animais domésticos fazem. A gente acorda de manhã, eu tenho 3 cachorros lá em casa. A felicidade que eles têm quando eu me acordo de manhã é uma festa, quando eu chego de viagem é uma festa. E nós o que fizemos para Deus quando acordamos de manhã? Está chovendo de novo, não dá para secar a roupa na rua. Como é que eu vou para o serviço, vou chegar dando uma olhada? Já acordamos reclamando, isso porque temos emprego. Aí depois, quando esquenta, olha, acordamos de manhã, já transpirando, acabei de tomar banho, já estou transpirando, reclamando da vida. Então vamos parar de reclamar mais, reclamar muito,
e agradecer mais. Porque a vida é boa, nós é que complicamos. Que possamos nessa noite de hoje beber um pouquinho dessa fonte de Jesus e para onde passarmos, dar um testemunho moral da crença que nós professamos. Não precisamos andar com o Evangelho debaixo do braço, mas que andamos com ele em nossos corações. Obrigado pela atenção de cada um dos irmãos. E rogamos ao Jesus que ilumine, que nos ensine a viver, nos ensine a amar. Muita paz.